Pois muito bem, nesse espaço aqui do programa, nesse bloco, nós vamos conversar com a Roxane Ponzi. A Roxane que já esteve aqui no programa e tal, ela é especialista nos pepinos aí de trânsito e tal. Mas, Roxane, eu quero, em primeiro lugar, conversar contigo sobre um assunto que ganha impulso, ganha notabilidade nesta época do ano, porque estamos nos aproximando de festas, Natal, Ano Novo e tal, e as pessoas muitas vezes se excedem, né, na questão da bebida, vão beber e dirigir. Esse é um grande problema, né, Silvio? Porque ainda que o advogado faça a defesa do infrator, jamais esse advogado vai incentivar que as pessoas bebam e dirijam. Isso, sem dúvida, é a pior combinação possível. E hoje, pelo menos, Sim, a gente... até porque ele pode ser vítima disso também, né? Pode ser vítima disso, exatamente. Então, é o lado educativo, né, de se mudar comportamentos. E isso nós estamos vendo uma legislação, a lei seca, já fazendo bastante aniversário, né? Anos já de vigência, e sim, se mudando um pensamento, um comportamento desse cidadão. Ainda que ela ainda tenha algumas falhas que deem uma sensação de impunidade. Hoje a gente vê, pelo menos no âmbito criminal, muitas pessoas que cometem crimes de trânsito, né, causam lesão corporal e que, de fato, não são presas, que fazem a substituição lá das penas privativas de liberdade por prestação de serviço, por cestas básicas. E tal, né? Mas o que a gente tem que pensar mesmo é essa parte que diz respeito às autuações administrativas, aquelas que tiram, né, a carteira de habilitação por 12 meses. A pessoa fica lá sem poder dirigir um ano. Poxa, um ano sem poder conduzir o seu veículo, ir para trabalhar, seu próprio lazer, viajar. viajar. O carro, né? Se desfazer do carro, porque, né? Exatamente. Então, a pena é muito pesada. Fora isso, são quase R$3.000. Né? Hoje, o que significa no orçamento de um cidadão? Muitas vezes é quase impossível de ser pago, porque uma multa não pode ser parcelada. Então, tem que se pensar muito antes de tomar esta decisão de beber, pegar a chave do carro e dirigir. Essa é a campanha do Detran do Rio Grande do Sul desse final de ano. É uma campanha muito bem feita aqui. Eu acho que não é preciso fazer sempre, aliás, só em momentos como esse. Eu acho que é uma campanha permanente. O governo tem que fazer. Tem certas campanhas que devem ser permanentes. Claro que há momentos em que a situação se agrava, é mais aguda, e que se precisa centralizar nela, quer dizer, massificar isso. Agora, campanha desse tipo, como o Detran está fazendo, poderia ser feito o ano inteiro, né? Exatamente. O que me preocupa muito, Silvio, é quando a gente fala de limite zero. Né? Eu sou um pouco contra em relação a isso, principalmente porque a comunidade científica internacional ela orienta, né, os países que não têm legislação sobre álcool e trânsito, eles orientam que o limite seja 0,5. Então, o que acontece? Por exemplo, você, ao meio-dia, tomou lá uma taça de vinho, mas à noite, né, já pegou seu carro, foi dirigir, enfim. Eu digo que as pessoas não têm um botão verde e vermelho que diz, agora eu posso dirigir. Agora eu não tenho mais álcool no sangue. E nós temos um equipamento, que é o bafômetro, que quando utilizado, ele pode acusar qualquer coisa. E depois que acusou, a prova está instalada. Então essa geralmente é a justificativa de muitas pessoas que consomem uma pequena quantidade de álcool, não sabem qual é o efeito que isso vai dar no equipamento de fiscalização e acabam se recusando. E a recusa acaba sendo aplicada, uma pena, com as mesmas consequências. Multa de quase R$3.000 e mais 12 meses sem habilitação. Então, esse tipo de penalidade é aplicada mesmo para quem se recusa. Então, nessas situações que eu digo aqui, onde que vai a orientação do advogado? Se você fez o uso de bebida alcoólica, mas com bastante tempo antes, você sabe que está em condições de dirigir, tem o total discernimento disso, né? Jamais eu vou estar incentivando aqui alguém a beber e sair dirigindo. Mas tem receio de que acuse alguma coisa no bafômetro, porque cada um tem um metabolismo diferente do álcool. Faça o seguinte exercício no momento de uma fiscalização. Solicite cópia do seu auto de infração, porque provavelmente aquele agente de trânsito vai lhe autuar por se recusar ao etilômetro. Grave aquela autuação. Demonstre que você não está se negando a ser fiscalizado, só que você não quer fazer o teste do bafômetro. Nós temos no mínimo 4 testes, Silvio.
O bafômetro é apenas um deles. Nós temos exame de sangue, nós temos exame clínico, que é aquele que o agente de trânsito leva o condutor até uma delegacia e tem um médico perito que vai fazer a análise daqueles sinais. E, por fim, ainda o agente de trânsito tem o que chama de termo de constatação de embriaguez, que ele vai ver os sinais que a pessoa está apresentando e vai reduzir a termo, vai lavrar um documento. Só que hoje a política pública de autuação, ela não incentiva isso ao agente de trânsito. Então o agente de trânsito simplesmente multa por recusa. Até pessoas que eles estão vendo nitidamente que estão em condições de dirigir, mas que por receio se recusaram. Nem todo mundo que se recusa a fazer bafômetro está embriagado ou está sob influência de álcool. Muitas pessoas têm medo, falta de conhecimento, não sabe como que aquele equipamento vai reagir. Então, eu sempre oriento o seguinte, olha, o que a doutora faria se tivesse sido parada na balada? Eu, no mínimo, gravaria a autuação e demonstraria, deixaria bem claro que eu não estou me negando a ser fiscalizada. A confiabilidade no equipamento, digamos, bafômetro, ele é 100% confiável? O problema do bafômetro, assim, tem vários estudos científicos que dizem o seguinte, há a possibilidade de se dar o que se chama de falso positivo. Tem livros de medicina legal, por exemplo, que dizem que o cigarro tem capacidade de acusar um falso positivo. Se você fumou um pouquinho antes, pode ser que acuse alguma coisa. O problema disso tudo é que hoje o agente de trânsito ele tem a obrigação de fez o teste, aguardar no mínimo de 15 a 20 minutos e repetir este teste. O que der menor vai ser o que vai embasar o auto de infração. Então, muitas vezes a pessoa pode soprar, deu míseros decigramas lá por ar soprado, e aí ele pode exigir, sim, que seja refeito este teste, e se esse teste der zerado, ele não vai ser autuado. Então, o duplo teste, a contraprova, é uma das formas de se evitar o falso positivo. E até porque tem uma coisa, quem faz, por exemplo, vai no médico, o médico, olha, eu acho que você tem um câncer, vamos fazer os exames. Ele não faz um só exame, ele faz várias provas para se constatar se tem ou não tem. Exatamente. Quer dizer, isso é para garantia, digamos assim, da confiabilidade do êxito, no caso do equipamento, se ele está realmente retratando o que há ou o que não há. Exatamente. E tu perguntaste da confiabilidade. O problema do etilômetro, claro, ele precisa ter uma aferição anual pelo Inmetro. Então, o Inmetro faz os testes para ver se ele realmente está reproduzindo. Só que o problema é que há divergências ainda no ponto de vista científico, que nem todos aqueles valores que são exatos, né, vai dar um valor 0,8, 0,3, 0,2... Nada disso aí corresponde a uma precisão do ponto de vista fisiológico da pessoa. Há uma relação de, até 0,5 a pessoa está apresentando sinais de, sei lá, fala enrolada ou problema de equilíbrio. Não sei se você entende, uma coisa é o valor fechado, o valor científico, um número exato. Outra coisa é aquilo que representa no ser humano. O bafômetro ele não deveria ser usado como um método que dá um valor, ele deveria ser usado como um método de triagem. Por exemplo, uma sugestão, estão lá todos no brete, né, da balada segura. Aí o agente de trânsito chama todo mundo, olha, o senhor sopra o bafômetro. Se acusar presença de algo, vai para outra fila. Aí eu vou verificar se você está em condições de dirigir, se você preservou seus sinais de equilíbrio, de capacidade motora, de visão. Isso seria uma boa utilização do equipamento, só que ele não é feito dessa maneira. Né? Aí quem se nega, por exemplo, a soprar esse bafômetro no método de triagem, já vai direto para outra fila. O bafômetro seria uma forma de fazer que a pessoa fosse embora antes. Uma triagem. Uma triagem. Me diga uma coisa, doutora Rochani, tu tens observado que já há uma maior conscientização, sobretudo entre os jovens, né? Porque as pessoas mais de idade, embora sejam muitas vezes também flagradas nisso, mas é mais raro, né? Imagino. Mas os jovens já estão mais conscientes disso? Eu acho que a população, no ponto de vista geral, sim. Só que o seguinte, eu sou muito crítica com isso, Silvio. Não necessariamente é a lei seca que mudou o comportamento, é a presença da fiscalização. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais fiscaliza álcool. Hoje nós temos baladas toda semana, em vários lugares, todos os dias da semana, em vários lugares. Por exemplo, tem lugares do nosso país que essa lei não pegou. Por quê? Porque não tem fiscalização.
É a ausência da certeza de que ele vai dobrar a esquina e vai encontrar uma balada. Isso muda o comportamento. É o temor, né? É o temor de ser fiscalizado. Essa questão de respeito e temor, eu acho que o temor é como está na Bíblia. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ou seja, tu ter o respeito máximo. É saber que se tu transgrediu, tu vai ser punido por isso. Então, esse me parece o grande trunfo que uma lei tem de pegar ou não pegar. E essa pegou, porque as pessoas temem os efeitos, as consequências de passar por cima dessa lei. Eu acho muito bom isso. Mas beleza, eu acho muito bom esse assunto, Roxane, sobretudo nesta época do ano. A Roxane estará aí uma vez por mês, graças a Deus, trazendo esses esclarecimentos. E é importante que nós temos um trânsito no Brasil que mata quase 50 mil pessoas por ano, não é isso? E aqui no Rio Grande do Sul tem acidentes também que são inexplicáveis, exatamente porque as pessoas não têm ainda essa consciência, algumas pessoas não têm e teimam em desafiar a lei e desafiar, inclusive, a sua situação orgânica, né? Que sabe que ingerir álcool e dirigir não são jamais se incentiva, né, isso, é verdade. Silvio. E esse é o papel aqui que a gente faz. Não pode misturar álcool e direção. Beleza, hoje tem tantas alternativas, né? O Uber, tem o Cabify, tem tudo, vai com amigos e tal, quem vai dirigir. Eu, por exemplo, quando eu vou dirigir, eu não bebo fora de casa, só bebo em casa, entendeu? Eu sempre fui assim. Mas quando, de repente, tu vai numa festinha, bom, então, ou a minha filha me leva, ou eu vou dessas alternativas, porque tem que respeitar. Eu acho que uma vida humana não tem preço. O Uber é sempre mais barato do que a multa, do que o advogado, do que um ano sem carteira de habilitação. Muito mais barato e mais tranquilo, você fica feliz e tal, né? Tomara que todo mundo tenha essa consciência. Obrigado, Roxane. Obrigada, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.